Olha aí, né, pessoal? Lá vai o sistema mais uma vez se colocar contra o Javier Milei. O cara tá incomodando realmente o pessoal do establishment lá da Argentina, né? E agora mais um líder sindical aqui, que é esse senhor Pablo Moyano aqui, líder da CGT, Confederação Geral do Trabalho, que é tipo uma CUT, né, a maior central sindical lá da Argentina. Ele afirmou que vai ser convocada mais uma greve geral, a segunda contra o Javier Milei, em algum momento, no final de março ou no começo de abril, né? Mais uma tentativa, portanto, do sistema de lutar contra o Javier Milei, que, para todos os efeitos, é um corpo estranho aí, de fato, na Argentina, né? Mas o governo Milei segue fazendo aquilo que ele sempre se propôs a fazer, aquilo que ele realmente tem trabalhado para conseguir entregar de resultado positivo para a Argentina. Veja, por exemplo, que a gente pode dizer que há até, né, um fator aqui de buquelização da Argentina por meio, sim, da senhora Patrícia Bullrich, que era adversária do Javier Milei, que segue firme aqui nas medidas da área específica dela, que é da questão da segurança pública, né? Vamos falar sobre esses dois temas relacionados à Argentina então, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal aqui traz um desgaste aqui do governo Javier Milei, né? Mas isso aqui é relacionado ao sindicalismo, com certeza, e relacionado também à questão política, né? Meios políticos, você sabe, a esquerda política na América Latina está numa simbiose há muitas décadas com o movimento sindical, né? São dois componentes indissociáveis. Então, quando você vê esse tipo de manifestação aqui de sindicatos, centrais sindicais, greves e coisas do tipo, isso tem um interesse político esquerdista, não tenha dúvidas, né? Mas então, esse senhor Pablo Moyano aqui, então, que é o líder da Confederação Geral do Trabalho, anunciou que vai ser feita, então, uma segunda greve geral contra o governo do Javier Milei, né? Houve uma greve, já aconteceu há algum tempo, né? 24 de janeiro, então tem mais ou menos aí 40, melhor dizendo, 45 dias, mas então naquele período ali houve uma greve convocada também por essa CGT, né? E ela durou das 12 horas até a meia-noite de quinta, né? Que foi o dia 25, então de meio-dia do dia 24 de janeiro até a meia-noite de quinta-feira, dia 25, praticamente todos os setores aqui foram paralisados, exceto os fundamentais aqui, né, policiamento e hospitais, mas que trabalharam aí com um efetivo reduzido. Então isso já aconteceu uma vez e o pessoal quer repetir a dose de fato aí, né? Ele trata a possibilidade de greve entre o final de março e início de abril, né? O Pablo disse o seguinte: estamos certamente a caminho de uma segunda greve geral. A CGT tem que pensar numa medida para o final de março ou início de abril, né? Ele falou isso ontem, dia 8 de março, na Rádio 10, né? Mas ele disse o seguinte, que ainda no mês de março vai ser complicado fazer uma movimentação desse tipo aí, nesse sentido, né? Então veja que não é uma coisa assim bem definida, já não está determinado, ele meio que está dando uma cantada aí, está dando de fato ali medindo a temperatura, melhor dizendo, para ver a possibilidade disso realmente acontecer, né? Então, conforme eu falei, a greve anterior teve algum tipo de repercussão, funcionou razoavelmente bem dentro das expectativas dos grevistas, mas, para falar a verdade, não teve nenhum impacto real no governo Milei. Então a gente não sabe se essa possível greve aí vai acontecer, né? Se eventualmente acontecendo, ela vai ter o mesmo impacto, a mesma proporção da greve anterior. Porque se for para fazer mais do mesmo, não vai adiantar muita coisa no final das contas, né? Então, o pessoal aqui, né, coloca o ponto, né, que o sindicalismo e diversos movimentos sociais estão diretamente ligados ao peronismo, ou seja, são o que há de pior na esquerda argentina, porque você estava achando que isso era coisa só do Brasil, né, que movimentos sindicais ligados ao PT? Não, isso é em qualquer parte da América Latina, a coisa funciona exatamente dessa forma, né? Os movimentos sindicalistas nada mais são do que um braço bem estabelecido e organizado das esquerdas de forma geral, né? Então, o pessoal aqui vai colocar em pauta algumas questões, por exemplo, aqui
a questão do reajuste de tarifas, por exemplo, de conta de luz, o preço vai subir naturalmente para se ajustar às novas condições econômicas, condições essas causadas pelo governo anterior. Então o Milei está cortando os subsídios de forma geral, esse é um ponto. Também a questão dos reajustes salariais, é um reajuste que ainda não foi homologado, né, entre aqui, por exemplo, os caminhoneiros e o governo do Milei. Esse Moiano aqui, o Pablo Moiano, é da categoria dos caminhoneiros, inclusive, né, e aí ele voltou a cobrar essa validação desse acordo, então, né, e aí a ameaça dele, portanto, é o seguinte, né, que ou eles vão fazer uma greve geral, os caminhoneiros, ou então vão fazer uma grande mobilização na Secretaria do Trabalho para conseguir de fato chegar a esse patamar de aumento que eles tanto desejam aí, né? 25% em março e 20% em abril, né? Eu já tratei dessa questão do salário, do reajuste salarial no governo Milei, já disse que ele adotou uma estratégia boa, uma estratégia positiva, mas a verdade é que isso aqui é a desculpa, né? Isso aqui é o pretexto usado pelo pessoal, de fato, aqui das centrais sindicais, os sindicatos de maneira geral. Eles querem sabotar o governo Milei. Essa é a verdade. Eles querem prejudicar o atual mandato aí por conta de todos os cortes que estão sendo feitos na máquina estatal. Essa é a grande verdade. E sindicatos mamam demais nas tetas do Estado ou então, né, em condições que se torna obrigatório o financiamento dessas entidades pelos trabalhadores, né? No Brasil a coisa acontece assim, não sei como é na Argentina, mas no Brasil o próprio STF tem votado coisas nesse sentido para ajudar os sindicatos e o Lula tá lá na presidência da República também com esse objetivo, né? Tá aí mais um ponto em que o Milei deveria agir de forma bastante incisiva para fazer a mudança política que a Argentina precisa, que é justamente combater os sindicatos, né? Cortar o financiamento para esse pessoal, enfim. Esse sindicalismo latino-americano tem que morrer, tem que desaparecer. E o Milei está com uma chance de ouro aí, deveria bater de frente contra os sindicatos nessas greves gerais, na eventualidade delas acontecerem, assim como ele tem feito com os governadores de províncias, com a mídia esquerdista, com essa galera de forma geral, né? Mas enquanto a esquerda esperneia para tentar manter os seus privilégios, manter a máquina pública e tudo mais, indo na contramão daquilo que o povo argentino escolheu nas urnas no ano passado, né? O governo Milei continua agindo de forma incisiva como deve ser feito. E algo muito interessante nesse sentido é essa notícia aqui a respeito da Patrícia Bullrich, que é a ministra lá, como é que é o nome? É a ministra da Segurança mesmo, né, da Argentina. Então, aqui a notícia da CNN Brasil trata isso como uma inspiração no método utilizado lá pelo Nayib Bukele em El Salvador, né? Mas, então, a Patrícia Bullrich quer usar as Forças Armadas contra o crime na cidade mais violenta da Argentina, que é a cidade de Rosário, né? Uma cidade portuária. Imagino aí que tenha algum tipo de uso dessa cidade para contrabando, né, comércio de substâncias ilícitas, algo nesse sentido, né? Então, dois pontos importantes a respeito disso aí, né? O que ela vai fazer é muito simples, vai usar o exército para fazer o policiamento ali nessa cidade e, de fato, vai tratar aí qualquer tipo de violência como ato de terrorismo, que torna a coisa muito mais punível, né? E, de fato, é uma estratégia vencedora, pelo menos para conter a segurança, o problema de segurança pública, como aconteceu lá em El Salvador, que se mostrou uma estratégia extremamente eficiente nesse objetivo, né? Mas duas coisas a gente pode tirar daí. Primeiro é o seguinte, que para o governo Milei continuar fazendo as suas medidas aí disruptivas, é óbvio que eles sabem algo que nós não sabemos a respeito de aprovação popular, né? O governo Milei continua seguindo firme nas suas convicções políticas e, inclusive, veja que o posicionamento da Patrícia Bullrich vem muito para fortalecer o governo Milei. Imagina se houver em pouco tempo uma redução na criminalidade nessa cidade, o quanto que a popularidade do Milei não vai crescer, não é? E a Patrícia Bullrich, nas eleições, foi adversária do Milei. Olha como eles estão trabalhando em conjunto aí para melhoria da popularidade do governo, da aprovação pública, né? Por que eles estão fazendo isso? Por que a Patrícia Bullrich está fazendo isso ao invés de pular fora do barco, né? Ao invés de sair
do governo, porque eles sabem, né, provavelmente já tiveram acesso a pesquisas internas mostrando que a popularidade do Milei segue firme e forte e que de fato ele está fazendo algo que o povo argentino entende e compreende como algo bastante positivo para a economia. O povo, não os sindicalistas, não os políticos, né, gente de verdade. Ou seja, né, permanecer junto do Javier Milei é uma ótima estratégia política. Nesse momento, pelo menos eu leio essa atitude da Patrícia Bullrich dessa forma, né? Ela conseguindo um resultado positivo, provavelmente vai conseguir, ela vai melhorar a imagem do Milei também, né? Não apenas ficar bem na fita aí, mas trazer mais popularidade para o Milei, mas todo mundo ganharia nessa história aí, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, que realmente Nayib Bukele está se tornando um grande referencial para outros políticos, né? Na verdade, essa estratégia de copiar o Bukele vai ser usada nas próximas eleições na América Latina em várias partes, eventualmente até aqui mesmo no Brasil, né? Depender, tratando-se mais de uma coisa a nível de federação, a depender de como esse hype ao redor de El Salvador vai durar até 2026, né? Mas a verdade é que o sucesso do Bukele lá no pequeno país, né, vai ser replicado em outras partes, desde que é o continente ou subcontinente a parte do mundo mais violenta. Essa é a verdade, né? A América Latina é a parte mais violenta do mundo. Há muito o que se fazer nesse sentido. Então tá aí uma ótima oportunidade para o Milei se espelhar no Bukele para que, eventualmente, daqui a 1 ano, 2 anos, outros políticos não se espelhem apenas no Nayib Bukele, mas também no próprio Javier Milei, quando os resultados positivos dele também começarem a aparecer. Mas o que você achou desses dois comentários, dessas duas notícias? Deixa aí o seu próprio comentário e colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.